Olá, bruxos e bruxas! Como vocês estão? Meu nome é Dani Petrucci, eu sou da escola Magia de Bruxa e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que me perguntam bastante dentro do Instagram, dentro do Facebook. Aí, como muita gente está perguntando sobre isso, eu resolvi fazer um vídeo para passar a minha opinião, a minha visão sobre a romantização da bruxaria, a romantização da bruxa. Claro que eu não trago verdades absolutas, vou apenas expor a minha opinião, a minha visão sobre isso, baseada na caminhada que eu tenho dentro da arte da bruxaria. E eu sempre falo, é muito pessoal isso também, cada um tem uma opinião sobre isso. Eu, particularmente, acho que ser bruxa assim, tem várias maneiras de você ser uma bruxa. Tem a bruxa que gosta de cristais, de ervas, gosta de fazer um feitiço, um ritual, e tá tudo bem, acende o caldeirão, coloca a erva, mas ser bruxa não é somente esse lado bom, sabe? Aquela coisa de feitiço. A bruxa, ela tem processos um pouco mais intensos também. Mas não quer dizer que uma pessoa que não se aprofunda dentro da arte da bruxaria, não se aprofunda, de repente, em grupos iniciáticos, mistérios iniciáticos, que elas não são bruxas, elas não deixam de ser bruxa. Mas a bruxaria em si, ela não está ligada somente a um processo bonito de reconexão com a natureza, com os animais, a reconexão com os nossos ciclos, com a lua, com o sol, com deuses e deusas. A essência da bruxaria, na verdade, para mim, ela está na liberdade. A liberdade em todos os seus aspectos. Eu falo muito da questão do autoconhecimento, que o autoconhecimento nos traz essa liberdade. Como também a bruxa sabe caminhar no caminho do meio, entre a luz e a escuridão, o caos e a ordem, o certo, o errado. Então, a bruxa, ela consegue caminhar neste equilíbrio. Então, ela traz esse equilíbrio e assim, isso vem através do quê? De grandes transformações, dela enfrentar as suas sombras, os seus medos, entender estes pontos e assim se transformar, renascer, né? Eu costumo dizer que aquela questão da meu nome de bruxa é tal, mas não é simplesmente ter um nome de bruxa porque acha bonito, e sim porque ele tem um significado, ele por si só, mas porque é um renascimento. Você deixa toda aquela pessoa que você era para trás e você se transforma em outra a partir do momento que você tem contato com a bruxaria. Então é o que eu sempre falo, eu dou aula há pelo menos há 15 anos e dentro de todo esse processo eu já convivi com vários tipos de pessoas e dentro desses convívios, diversas pessoas desistiram do caminho na arte da bruxaria, de repente fazer um curso, porque ainda não estava no momento de se transformar, ainda não estava no momento de se deparar com algumas sombras, algumas coisas da sua própria vida. Porque tem pessoas às vezes que passam a vida varrendo as coisas para debaixo do tapete, a bruxaria vem e faz assim, ó, com o tapete. Voa pó para todo lado, voa coisa para todo lado, e aí é a hora de você resolver, é o que eu sempre digo, a gente precisa tornar visível para resolver. Então a bruxaria, ela vem, ela desenterra tudo, coloca à sua frente e você simplesmente resolve, transmuta, entende, aprende a lidar. Tem muitas coisas que a bruxaria auxilia e claro, você faz tudo isso com o auxílio de deuses, deusas, com os elementos da natureza, elementais da natureza. Então você utiliza toda essa força a seu favor, para que você se transforme em frente e resolva essas questões, né? Esse equilíbrio entre a luz e a escuridão é muito importante, porque luz demais cega e escuridão demais também você não enxerga. Só que dentro da escuridão existem grandes potencialidades nossas que a gente não trabalha, porque a gente não quer enfrentar, ou porque a gente tem receio, ou por qualquer motivo que seja. Então é muito importante, muito, muito importante este trabalho. Eu sempre digo, pessoal, a semente, ela é germinada, você enterra a semente para ela crescer. Então é dentro da escuridão que ela se desenvolve. Um bebê que se desenvolve, ele se desenvolve na escuridão de um útero. Então a escuridão nos guarda grandes surpresas que fazem com que sejamos pessoas melhores. E é isso que a bruxaria trabalha. Então a bruxaria, ela traz alguns processos muito íntimos, muito complexos, fortes, mas tudo bem você também fazer uma bruxaria mais tranquila, mas o que a gente fala da questão de romantizar é porque, assim, nós vemos de uma cultura, de uma sociedade, que eu brinco que é a questão cristã mesmo, que é do santo e do demônio. Ou você
perfeita ou você é muito ruim. E a gente não acredita nisso, a gente acredita no caminho do meio, que para você ser plena, você tem que ter o equilíbrio entre todas as forças que regem você e sua vida. Esse é o segredo da bruxaria. E a bruxaria tem várias ferramentas, magias, rituais, ritualísticas para que a gente alcance isso. Mas a luta é toda nossa. Né? Então tem pessoas que fazem 30 iniciações, mas não tem base nenhuma. Por quê? Porque elas não desenvolveram isso. Ah, você é bruxa, então você pode me ajudar com tal coisa? Às vezes a pessoa não consegue, porque ela não tem fundamento, ela não tem conteúdo. Então você precisa buscar isso. Agora, você quer praticar uma bruxaria tranquila, sem precisar mudar a vida de ninguém, só fazendo as suas bruxarias para você se cuidar? Não tem problema nenhum. Só que a questão do romantizar, eu falo muito dessa questão cristã, porque assim, você vive num mundo de fantasia que não existe. A bruxaria, ela é realidade. A bruxaria, ela te ajuda a lidar com seus monstros, fantasmas, com o seu dia a dia, com seus medos, suas limitações. E tudo bem você ser fraca, e tudo bem você chorar, e tudo bem você ter os seus dias. É essa bruxaria que eu tô falando. E hoje nós vemos muitas pessoas com a perfeição estampada falando, olha, bruxa é assim. E não é, ninguém tem que ser perfeita, ninguém tem que ser good vibes o tempo todo. Você tem seus momentos e a gente precisa deles para que a gente cresça. Só que são nesses momentos que a bruxaria entra com muita potência para a gente entender esses momentos, entender nossas sensações, o que a gente está melhorando, o que a gente não está melhorando, para que a gente possa evoluir e crescer. E isso reflete diretamente na nossa magia, porque a magia ela tá dentro da gente. Se a gente não desenvolveu nada, a sua magia vai ser superficial. Então, isso é fato. Então, se a pessoa faz uma romantização ou não, é ela que vai sofrer. Porque eu sempre falo, você não pode romantizar nada. Contos de fada não existem. Até porque nos contos de fadas as bruxas são más. Isso não existe. A gente tá aqui, ó, honrando nossas ancestrais, fazendo o patriarcado engolir tudo que eles tentaram fazer no passado. E se a gente romantiza a bruxaria, não vai dar certo. Como se você romantizar o seu emprego, seu relacionamento, a sua vida, você não vai sair do lugar. E quem fala, ah não, minha vida é um conto de fadas, tá se enganando. E, gente, isso eu posso falar com propriedade. Eu trabalho com pessoas há muito tempo, eu trabalho com bruxaria há muito tempo, para saber que esse tipo de coisa não existe. Existe sim o melhor que a gente pode ter dentro do que a gente vive, dentro do que a gente é, dentro da nossa realidade. E isso tá mais do que excelente, do que maravilhoso. Porque é essa a realidade, isso é verdade, isso é viver de verdade. Viver no mundo cor-de-rosa não existe. Agora, se você quer viver também, não tem problema. Mas você não pode falar em nome da bruxaria que trabalha com uma realidade muito verdadeira. Nós estamos falando de uma arte que ela vem desde que o mundo é mundo, onde pessoas foram mortas por causa da prática dessa arte. Então a gente precisa reverenciar, mas a gente precisa honrar. Nós precisamos trazer a realidade. Então essa questão de romantizar, ela não funciona para nada. Né? Então não adianta, não interessa se você tem 100 anos de bruxaria ou 5 minutos. A questão é que você precisa entender o que a bruxaria representa para você e para sua vida. A bruxaria, ela não é só feitiço, ela não é só receitinha, ela não é só acender o caldeirão. A bruxaria, ela transforma vidas. E claro, através de rituais, receitinhas, enfim, feitiços, mas a grande transformação está nos aprendizados do dia a dia, nesse contato de entender, interpretar melhor o que acontece ao seu redor, não julgar, porque você também não quer ser julgada e porque você passou dessa fase. Porque dentro da bruxaria você tem muita coisa para fazer e você não tem tempo a perder para ficar olhando certas coisas. Não funciona para você, fica para lá, você segue sua vida. Então a bruxaria ela traz um conhecimento muito forte de vida. E é isso, ser bruxa é você ser mãe, igual eu sou mãe, sou dona de empresa, sou faxineira da minha casa, eu sou o que eu quiser ser e não interessa. Eu não sou perfeita, muito pelo contrário, eu sou bem imperfeita. E é por isso que eu evoluo todos os dias da minha vida. É por isso que eu renasço todos os dias dentro da minha arte da bruxaria. E é isso que a gente tem que valorizar.
É a força da bruxaria. A gente não tem que valorizar o que não existe. Mas eu acho que é muito essa questão da gente saber por que que a gente buscou a bruxaria. O que que a bruxaria é importante, por que que ela é importante pra gente, por que que eu quero ser uma bruxa. Então, a gente não pode só olhar pra bruxaria como algo brilhante, lindo, paetês, plumas. Não, a bruxaria faz assim, ó, com a sua vida. E te coloca no lugar certo. E é disso que eu tô falando. Viver a bruxaria é entender que tem esse lado maravilhoso, mas também tem a força da transformação. E nenhuma transformação é tranquila. Toda transformação exige muita coragem, existe dedicação. Eu costumo dizer que a bruxa, né, ela é a extensão da natureza, ela é a extensão da totalidade que a natureza é. Se nós somos a extensão da natureza, nós temos aquela chuva gostosa. Vocês já tomaram aquela chuva naquela tarde de verão deliciosa que cai, você limpa todas as energias ruins? Sim. Mas você também já viu aquele toró aqui? Eu sou de São Bernardo, né? E São Bernardo a gente fala, ixi, vai cair aquele toró. Tanto que a gente chama de Summer Londres, né? Porque é só neblina e chuva. Mas, eu falo, vai cair aquele toró. Então é uma chuva muito forte, torrencial, cheia de raios. É aquela chuva que vai alagar a cidade, que vai deixar a gente sem casa. A natureza também é isso. Então nós temos tudo isso dentro da gente. A gente precisa entender, e bruxaria não é só flores, nada é só flores. A gente não a bruxaria mesmo não acredita nisso. Tudo tem os dois lados. E a gente precisa aprender a lidar com essa dualidade de tudo, em primeiro lugar, com a nossa. A gente precisa aceitar o nosso lado mais complicado, mais ruim, e aceitar o nosso lado bom. E entender que nós somos a mescla dele. E tá tudo bem. Você não tem que trazer essa cultura cristã da santa. Não existe isso. Como não existe só... claro, né? Dentro aqui da página, eu não vou chegar e passar grandes feitiços ou rituais, porque é muita gente. E tem gente que tem muita experiência e tem gente que tá começando agora. E eu não sei se de repente alguém pode errar em algum ingrediente ou num feitiço e receber retorno disso. Eu não quero isso. Eu quero trazer a coisa boa para a vida das pessoas. Então, tudo que eu coloco aqui é fundamentado, testado e retestado com diversos tipos de pessoa. Então, quando eu coloco aqui, é porque eu sei que uma pessoa que acabou de começar e uma pessoa que está há muitos anos vai fazer e vai ter resultado. E se fizer alguma coisa errada, não vai acabar com a própria vida. Porque magia é coisa séria. E se você faz uma magia errada, você acaba com a sua própria vida. Se você faz uma magia para outra pessoa, dependendo do que você faz, você pode acabar com a sua vida também. Então, você ter uma página hoje, porque antes a gente tinha o quê? Grupos, né? E-mails, agora a gente tem essa facilidade aqui. E isso requer muita responsabilidade. E é claro que a gente fala de coisas mais gerais, mais superficiais, mas aqui na página eu tento trazer bastante conhecimento um pouquinho mais aprofundado para que todo mundo tenha acesso à informação, porque esse é o intuito da página, sempre foi. E além de desmistificar, trazer informações para que as pessoas saiam do básico. Também não adianta eu passar aqui rituais que são feitos apenas num grupo iniciático fechado com seus mistérios e estudos há anos. E não adianta, e mesmo que você vá procurar em livro, você não vai encontrar. A bruxaria, essa bruxaria iniciática com grupos específicos, ela existe ali. Muita coisa de oralidade, tem sim documentação, fundamentos, mas você não vai simplesmente jogar para o mundo. Isso é fechado, isso é trabalhado. Você tem que trabalhar para chegar até essa informação. Né? Não é sentar no restaurante e esperar o prato vir de comida, você vai atrás da sua comida. Então é isso, a bruxaria real ela é essa. Você quer se aprofundar, você tem que buscar um caminho de aprofundamento. Você encontra muita coisa boa na internet, mas ao mesmo tempo você também encontra coisas que não são tão legais. Então é muito importante você não tomar tudo como verdade absoluta, você comparar as informações, ver o que faz o seu coração vibrar e aí sim você tomar como verdade para você as informações. Mas o que vocês precisam sempre questionar é, tá, qual o fundamento? Da onde vem isso? Por que que é assim? Ah, tem sentido. Ah, que legal. Então busque o porquê. Mandou acender uma vela rosa na sexta-feira? Tenta entender por quê. Ah, porque a cor rosa traz uma vibração de harmonia, de amor. E sexta é o dia de Vênus, que também traz essa vibração. Ah, tem sentido. Vocês precisam questionar. Né? Por isso que eu não paro de estudar, por isso que o tempo todo eu tô lutando. Só que, gente, desde que eu me conheço por gente, eu sou bruxa. E desde que eu me conheço por gente, eu passo por desafios na minha vida. Eu choro,
eu tenho meu momento TPM, mas eu preciso. Deitada em posição fetal na cama e questionando tudo, se eu tô fazendo certo, quem eu sou, e eu levanto e tá tudo bem. Eu vou e sigo em frente. Eu estudo, eu me testo, eu erro, eu acerto, eu sou imperfeita. E é por isso que eu tô aqui, para eu aprender. E não para buscar a perfeição, mas para buscar ser o melhor que eu posso ser. E romantizar esse processo não adianta. É a mesma coisa que a gravidez. É a mesma coisa. Eu nunca, na verdade, fui muito ligada a isso, mas sempre quis ter uma família, ok, normal, mas nunca, sabe, fiquei grávida. Era pra ser, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha começado antes. Porque é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. E a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida inteira. Gente, já fiz muita coisa, mas nada chega aos pés do que é ser mãe, do que é parir uma vida. E assim, gente, em vários momentos eu falo, nossa, mas ninguém me contou essa parte. É o romantizar. O pessoal romantizou um lance da gravidez. Pelo menos eu falo para minha experiência. Para algumas pessoas deve ter sido lindo, conto de fato. Mas assim, foi maravilhoso. Mas foi muito desafiador, foi muito louco. Eu morri e renasci. Literalmente, a bruxaria é isso. E é assim, é uma loucura. E é muito bom, muito legal. A gente não tem que buscar o milagre, o balcão de milagre, a coisa do filme que cai. A gente tem que buscar o caminho para nossa evolução. Porque quando a gente evolui, transmuta e muda, a gente não volta mais. Então você nunca mais vai passar perrengue nesse aspecto se você enfrentar e resolver. E a bruxaria nos dá ferramenta para isso. Só que, gente, é assim, ó. Deu certo. É isso. E são vários processos. E é sempre, não é só no começo. No começo a gente tem um pouco mais, mas com o passar do tempo vão aparecendo outras coisas. Porque a gente não se mantém a mesma pessoa. A gente tá sempre em movimento e mudando, se renovando. Mas é isso. Eu acho que o romantizar qualquer coisa não é legal, não serve. E eu só não gosto que atrapalhem todo esse trabalho, porque tem muita gente também que eu conheço e que estão na internet também, que lutaram muito para que a bruxaria fosse respeitada e lutam até hoje. Então não vale por causa de achar que é fácil ganhar dinheiro com bruxaria, com esoterismo. É só eu ler um livro que tem a receita que eu vou fazer. Gente, não existe isso. Não existe isso. Missão é missão, só que para você, mesmo você tendo missão de sacerdócio, mesmo você tendo missão de levar conhecimento para alguém, isso requer muito estudo. Não cai da noite pro dia. Eu conheço pessoas que falam, eu sonhei e fiz, não sei o que. Existe, mas, gente, fundamentos vocês têm que. Contra fatos não existem argumentos. Você tem que fundamentar as coisas. Mas por que você faz? Porque eu sonhei, porque veio uma mentora, uma ancestral e falou, sim, isso acontece, mas ela traz informação para você fundamentar. Você tem que buscar a fundamentação. Não é simplesmente falar, é que eu sou super vidente, super médium, super bruxística, super top, e aí assim, as coisas vêm e eu faço tudo. Não estou julgando, mas isso já ficou para trás. Hoje em dia o pessoal quer saber de onde veio. Acende uma vela preta. Por quê? Porque tem que acender. Não, ela quer entender a força dessa vela. Ela quer entender para quê, qual a finalidade. Para isso que existem pessoas que dão cursos e ensinam e ajudam. Porque elas também estão se qualificando cada vez mais. Mudou o perfil. Antes, lá atrás, eu perguntava as coisas pra minha avó, ela falava, faz, só faz. Hoje não, hoje a gente entende o porquê que nós fazemos muitas coisas. Por isso que a nossa vida muda. Porque a gente não simplesmente faz, a gente internaliza e também muda isso dentro da gente. Então, quando você romantiza, você, sei lá, acende uma vela rosa com mel ou adoça uma pessoa no açúcar e fala, ele vai me amar. E ele tem que te amar. Eu preciso de emprego. Assopra a canela e pronto. Entendeu? Da mesma maneira que a pessoa assopra canela numa lua minguante e aí fala que a vida desandou porque ela soprou canela na lua minguante. Então você vê que ela não tem embasamento, ela não entende o que é uma lua minguante, ela não entende o que é a canela, ela não entende o que é soprar canela. Então, ainda me deparo com grandes comentários, grandes julgamentos que não cabem dentro da bruxaria. A bruxaria não é igual às outras religiões que tem time de futebol, que tem o que gosta dessa pessoa e daquela a gente se mata. Não existe isso daí é humano. E a bruxaria ela é muito antiga, ela é muito antes que tudo isso. Então eu não acredito nesse tipo de julgamento, não acredito em pessoas que fazem uma leitura de algo e simplesmente te julgam e acabou.
Da mesma maneira que eu leio algumas coisas que eu acho que não tem nada a ver e mesmo assim eu não vou lá xingar a pessoa ou criticá-la. Quem faz isso é o universo, os deuses e as deusas. Eu não faço nada. Eu faço a minha parte caladinha, bonitinha. O problema dos outros é problema dos outros. A partir do momento que você vem causar, disseminar o ódio, trazer coisa ruim, é você que tá recebendo em troca. Tá? Da mesma maneira que você fechar os seus olhos e viver sempre no paraíso, você vai sofrer muito. Porque a vida não é isso. A realidade, ela é o equilíbrio entre as polaridades. Não é viver num conto de fadas. Então, o quanto antes você enfrenta as coisas, menos você sofre. Agora, quanto mais você fechar os olhos para as coisas que você precisa enxergar, porque você está romantizando uma situação, pior vai ser. Porque quando a coisa acontecer, você vai falar, não acredito, meu mundo caiu. É isso, e eu encontro muitas pessoas que buscam a escola, buscam as consultas da escola desse jeito, que endeusaram. Pessoas não têm que ser endeusadas, pessoas têm qualidades e defeitos, ninguém tem que ser endeusado. Todo mundo tem defeitos, todo mundo erra. A gente tem que aprender a lidar com isso. E a gente tem que aprender a admirar as pessoas pelo que elas são. E não porque são santas, ou porque não tem defeitos, ou porque a página é maravilhosa e ela fala doce. E não, gente. Se a pessoa fala doce, é maravilhosa porque ela tem conteúdo, passa uma coisa legal, é isso. Agora, não adianta florear e não falar nada e não fazer nada. Então, vocês têm que saber o porquê que vocês buscam a bruxaria. Porque se quer romantizar, com certeza é o lugar errado. Porque na hora que você começar a se aprofundar nos rituais, você vai ver que não é bem assim. A gente só precisa ter consciência. Porque o que a gente fizer voltará em triplo pra gente. E aí a pergunta é, o que você tá plantando? Não tenha medo. Eu não tenho medo. Você tem? Não. Por quê? Porque a gente tá fazendo direitinho. Essa é a questão. Não precisa romantizar, não precisa fugir. Enfrenta. Tudo que vem no nosso caminho é porque a gente está apto a enfrentar. E a bruxaria tá aí para auxiliar a gente. E a magia tá dentro de você, tá dentro de mim. Não tem como dar errado. Mas é isso. Beijos mágicos. Tchau, tchau.